Andrés Navarro Sanches. Hoje todos conhecerão a verdade. Ele que, quando entrou no Sport Clube Corinthians Paulista, desde o início já começou a roubá-lo. Em companhia de seu sócio Antônio Carlos Zago e do treinador Adailton Ladeira, que hoje é do Juvenil do Corinthians, Andrés Sanches desviava atletas para uma equipe do interior de São Paulo, na época disputando a segunda divisão, chamada Palmeirinha de Porto Ferreira. O Palmeirinha de Porto Ferreira foi criado para homenagear a Sociedade Esportiva Palmeiras. Utiliza o mesmo uniforme, utiliza o mesmo símbolo. Podemos então concluir que Andrés Sanches, além de corintiano, é palmeirense. Se é que Andrés Sanches é corintiano. Porque você que torce para a equipe do Parque São Jorge, você teria coragem de roubar o seu clube? Acredito que não. Eu, como corintiano, não teria. Andrés Sanches faz diariamente. Todos os dias ele lesa o clube que deveria defender. Você conhecerá hoje, com provas irrefutáveis, entrevistas, a verdade sobre Andrés Navarro Sanches, o presidente mais corrupto da história do Corinthians. Quando entrou no Corinthians, Andrés Sanches já começou a botar as manguinhas de fora. Construiu e constituiu um grupo coeso que até hoje o acompanha na presidência do clube, formado por pessoas que compactuavam com a sua corrupção. O bicheiro Jassa, o bicheiro André Negão, o acusado de pedofilia Vando Moraes, o senhor Mané da Carne, o senhor Adailton Ladeira. Todos eles compactuavam para que jogadores do Corinthians fossem desviados para equipes do interior de São Paulo. Antônio Carlos Zago, seu amigo de infância, ainda jogador, era seu sócio nas transações para a equipe do Palmeirinha. Nézio Cury, na época, não era seu amigo ainda e descobriu, alertado por algumas pessoas, que Andrés estava desviando jogadores para essa equipe. Descobriu ainda mais que Andrés Sanches era arrendatário do clube. Além de desviar os atletas, ele bancava a equipe do interior e locupletava-se com a venda desses atletas para outras equipes. Muitos foram jogadores desviados por Andrés Sanches para o Palmeirinha de Porto Ferreira. O blog conseguiu localizar um. É Anderson Santos, que foi campeão goiano de 2008 pelo Itumbiara, jogou o segundo semestre no Vasco da Gama do Rio de Janeiro e agora retornou para o Itumbiara. Confira o que ele tem a dizer sobre as transações de Andrés Sanches e sobre o que aconteceu com sua carreira. Alô, Anderson? Tudo bem? Eu sou o Paulo aqui de São Paulo. Tudo bem? Deixa eu... não sei se o Vitor falou com você. Eu tô fazendo uma matéria sobre alguns jogadores que jogaram na categoria de base do Corinthians, né? É. Ah, tá. E quem era o treinador seu? Adailton Ladeira. Ah, legal. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você foi pro Palmeiras de Porto Ferreira, quem cuidava do time lá era o presidente do Corinthians, o Andrés Sanches, não era? Isso mesmo. Aham. Do Palmeirinha você foi pra onde? Fui pro Paulista de Jundiaí. Ah, foi aí que você foi pro Paulista de Jundiaí. Isso. Como que foi essa transação sua do Palmeirinha pro Paulista? Você tem valores? Emprestado. Eu fui emprestado, aí eu voltei depois pro... Assim que acabou meu contrato lá no... Eu fui emprestado, disputé a Série C, na época daquele campeonato João Velão, sabe qual é? Sei. Eu fui emprestado. Aí depois, quando acabou meu contrato lá, que eu acabei de disputar esse campeonato, né?
eles estavam negociando. Que era o Luiz Carlos Ferreira, meu treinador. E o Luiz Carlos Ferreira falou pra mim, chegou em mim e falou assim, ó, a gente vai querer ficar com você aqui. Eu preciso subir na Série A2 e na Série A1. Falei, quer ficar? Eu falei, claro que eu quero. Só que eles não entraram em acordo com o pessoal do Palmeirinha. Ah, tá. E deixa eu perguntar, quem que negociava você? Quem que cuidava da sua carreira na época? Pô, na época, eu fui pro Palmeirinha a convite do Ladeira. Mas quem tomava conta do Palmeirinha, o empresário, era o André Sanches. Tá. E quando eu cheguei no Palmeiras de Porto Ferreira, o André Sanches era o empresário que bancava lá. Ah, entendi. Ele tipo arrendou o time e cuidava do time lá, isso? Isso, ele apenas cuidava do time lá, entendeu? Ele apenas cuidava do time lá, ele investia, os jogadores que destacavam iam para outros clubes, entendeu? Aí ele fazia o negócio. Eu comecei a me destacar lá em Porto Ferreira, que houve interesse do Paulista, de Jundiaí, na época era Et, né? Et Jundiaí. Certo. Aí depois que houve interesse, eu fiquei sabendo que o André estava por trás. Aí eu fui bem também no Paulista, aí o André falou pra mim, ó, fica tranquilo, se você não ficar aí, eu tenho outros clubes pra você ir e tal. Só que daí a esposa do André, na época, passou por um problema de saúde. E o André se desligou um pouco do futebol. Você tá hoje no Itumbiara, você saiu do Itumbiara, foi pro Vasco, agora voltou pro Itumbiara, é isso, né? Isso, aham. Ah, legal. Olha, boa sorte pra você aí no campeonato, cara. E Obrigado. que a sua carreira siga com sucesso, tá bom? Ô, meu amigo, obrigado. Se precisar de alguma coisa eu puder ajudar, tamo aí, tá bom? Obrigado, amigo. Fica com Deus. Amém, abraço. Tchau, tchau. André Sanches locupletava-se de todas as maneiras. Confira agora o que Nezi Curi, ex-vice-presidente do Corinthians, fala sobre as transações de André Sanches no futebol amador. Você ouvirá uma conversa de Nezi Curi com um conselheiro do clube, que por motivos de segurança teve a voz dublada pelo blog do Paulinho. A de Nezi, evidentemente, mantém-se original. Ouça e tente não ficar enjoado. Alô? Alô? Oi, seu Nezi. Oi? O senhor tava dormindo? Não, Ah, eu pensei que o senhor tava dormindo. não. Eu posso fazer uma pergunta pro senhor, seu Nezi? Pode? Em 2000, 2001, vamos ver se o senhor lembra disso aí, tá? O senhor mandou o Andrés embora porque ele desviava jogador lá pro Palmeirinha? Lá de... Oi? Como é que se chama aquela cidade? Porto Ferreira? Porto Ferreira, isso. Oi? Mas fizeram onda pra mim, Ah, fizeram onda pro senhor? que ele estava de sócio no clube, uma série de coisas. Eu fui investigar. Por quê, hein? Não, surgiu um comentário aí no clube, né? Mas depois eu reconduzi. Ah, o senhor reconduziu ele de volta, né? Correu a onda que ele era amigo e sócio desse que está hoje aí, Antônio Carlos. Na incansável busca pela verdade, o blog conversou com o atual presidente do Palmeirinha de Porto Ferreira, senhor João Roberto Bellini, jornalista, dono do principal jornal da cidade. Ele confirmou a presença e a participação de André Sanches na administração anterior da equipe do interior de São Paulo. Alô? Alô, seu João? Isso. Tudo bem? Eu sou o Paulinho aqui de São Paulo, sou um jornalista aqui, eu tenho um blog de esporte. Tá. Seu João, o senhor é presidente do Palmeirinha, né? Tá. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Eu tenho uma dúvida aqui em São Paulo, eu tô fazendo uma reportagem e me falaram que o presidente do Corinthians, o André Sanches, ele já já teve relação com o Palmeirinha. Eu gostaria de saber se o senhor se procede essa história. Ele tocou, ele teve uma época aqui que ele tocou futebol aqui. Um ano. Eu sei que ele tocou aqui um ano aqui, teve um pessoal, acho que patrocinou, sei lá. Aos poucos a história vai se fechando.
Já falamos com Anderson Santos, o atleta que André Sanches levou do Corinthians para o Palmeirinha. Também com Nézi Cury, o ex-vice-presidente da época, que demitiu André Sanches pela falcatrua. E com o presidente atual do Palmeirinha, Senhor Bellini. Precisávamos de mais informações. Para isso, fomos até Porto Ferreira. Entrevistamos ex-diretores, pessoas da cidade. Ficamos impressionados com as informações que conseguimos. André Sanches descobriu que estivemos por lá e tratou de mentir para o jornal Folha de São Paulo. André Sanches disse à coluna de Ricardo Perrone que sua empresa tocou o projeto social lá no Palmeirinha no ano de 2000, quando ele já estava no Parque São Jorge. Logo depois, a Folha de São Paulo publicou outra declaração interessante, de Alberto Dualib, ex-presidente do clube. Nela, Dualib diz que Nézi Cury realmente mandou André Sanches embora pelo fato de ele ter desviado atletas do Corinthians para o Palmeirinha de Porto Ferreira. Confira os depoimentos que conseguimos na cidade. Você será apresentado à verdade. Ricardo, há uma informação de que o presidente do Corinthians, André Sanches, ele contribuía com o Palmeirinha de Porto Ferreira. O senhor tem essa informação? Não, que eu saiba, ele contribuía, ele que ajudava o clube aí na segunda divisão, né? E comprava da gente aqui também, você entendeu? E a maneira dele contribuir pro clube, como que era? Diretamente eu não sei te falar, né? O que eu saiba de terceiros é que vinha dinheiro pro clube e tinha um administrador que ele colocou aí, né? E trouxe o treinador também e montou a equipe para ser tocado, né? E o treinador é o Adailton Ladeira, que hoje é treinador do Juvenil do Corinthians? Ele mesmo, esse aí. E o senhor chegou a ver o presidente do Corinthians por aqui? Ele apareceu aqui na cidade, ele compareceu ao clube? Ele vinha várias vezes aí, veio no meu estabelecimento também, comeu um lanche às vezes aí, rapidinho, já saía, já ia pro clube, né? Estamos com a senhora Regina Célia, que trabalhou por muitos anos no Palmeirinha de Porto Ferreira e vai nos contar um pouquinho do que sabe sobre o clube. Senhora Regina, quantos anos a senhora trabalhou no Palmeirinha de Porto Ferreira? Eu trabalhei de 1994 a 2002. Então a senhora conheceu o presidente do Corinthians, o André Sanches? Conheci eles estiveram aí, inclusive eu estou morando nessa casa aqui, a pedido do seu Ladeira, né? E agora ele está no Corinthians outra vez de volta, e só que tem tempo que a gente não tem contato. E o seu André Sanches, ele contribuía muito aqui para o clube do Palmeirinha, né? Inclusive, parece que ele financiava a equipe na época que ele estava aqui. Com certeza. Sanches e o Ladeira, eles faziam a transação de jogadores para trazer aqui para o Palmeirinha, né? Com certeza, sempre traziam. E a senhora conversou já com ele aqui no Palmeirinha? Muitas vezes a senhora já viu ele por aqui? O Andrés? Com o seu Andrés eu cheguei a conversar umas 2, 3 vezes no comecinho que ele vinha, porque às vezes a gente ou estava na cozinha cozinhando para os jogadores, ou às vezes a gente estava no salão, ele entrava lá para ver o clube, a gente sempre conversava. A senhora lembra quando o Corinthians veio jogar aqui, com o Ronaldo, com o Neto, teve um jogo aqui com o Palmeirinha de Porto Ferreira? Eu lembro, inclusive eu estava no dia do jogo, porque a minha filha era corintiana roxa. Valendo. Estou aqui com o Minatel. O Minatel foi goleiro palmeirense e foi um adversário muito forte do Palmeirinha de Porto Ferreira. Palmeirinha de Porto Ferreira que foi ajudar
interrogado pelo presidente do Corinthians, André Sanches. Minatel, o que o senhor sabe a respeito dessa história? Eu sei que indiretamente nós palmeirenses adorávamos isso, essa história, né? De um corintiano ajudar uma equipe verde, né? Isso aí dava até arrepio nos corintianos aqui na época, né? Mas quem poderia dizer melhor isso, né, dessas histórias são os ex-presidentes, os diretores de esportes na época, mas que o André trouxe bastante jogadores aqui do Palmeiras na época, trouxe. Eram todos os jogadores da categoria de base do Corinthians? Jogadores, às vezes recuperando de alguma condição, ou recém-contratados, jogadores que precisavam, às vezes, fazer algum teste, ou adquirir a forma física. Então eles vinham ao Palmeirinha, que servia de ponte, né, do Corinthians na época. Então ele trazia o jogador do Palmeirinha, jogava aqui no Palmeirinha, se tivesse sucesso, revendia para outra equipe, é isso? Na verdade, eu acho que ninguém faz sem algum interesse. O interesse realmente era fazer uma ponte, né? O senhor chegou a conversar com o presidente do Corinthians, chegou a ver ele aqui na cidade, nesse período? Eu acabei presenciando aqui uma vez, na época, eu não me lembro se ele era na época do esporte, se ele era alguma coisa, foi um amistoso do Corinthians aqui, onde a equipe do Palmeirinha venceu o Corinthians aqui, se não me engano foi por 1-0, gol de Júnior, um ex-palmeirense também, na Santa Cruz dos Palmeiras, inclusive torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras. E o André Sanches, ele torcia muito pro Palmeirinha, ele era um torcedor fervoroso, ou pelo fato de ele ser corintiano, isso não acontecia? Bom, isso aí a gente pouco presenciou, mas, de alguma forma, indiretamente, ele torcia pelo verde aqui de Porto Ferreira, claro. Agradeço muito. Estou com o senhor Liberato, que foi diretor de futebol do Palmeirinha de Porto Ferreira. Senhor Liberato, estamos aqui fazendo uma reportagem sobre como o Corinthians ajudava o Palmeirinha de Porto Ferreira. O senhor acompanhou o senhor André Sanches, presidente do Corinthians, quando ele pegou a gestão do clube aqui em Porto Ferreira? Em 2000 eu era diretor de futebol do Palmeirinha, não só em 2000, como também em alguns anos anteriores, né? E na época o Andrés achou por bem montar uma equipe interiorana para fazer aí um celeiro, para promover jogadores, e o Palmeirinha foi um dos clubes escolhido pelo Andrés. E o Andrés, como que funcionava essa parceria? O clube cedia as suas instalações, o Andrés entrava com dinheiro, como que funcionava? O Palmeirinha uma equipe modesta. Na época nós colocamos à disposição do Andrés as instalações do Palmeirinha, que na época era muito boa, e ele assumiu toda a parte financeira, a parte técnica, comissão técnica, os jogadores, os materiais esportivos, tudo era por conta dele, e assim ele achou por bem fazer, e foi muito bem montado. E parece que na época o jogador Anderson, que era do juvenil do Corinthians, ele veio para o Palmeirinha e depois fez sucesso no mundo do futebol, né? Onde que ele está hoje? O Anderson foi um zagueiro aqui que deixou saudade pra gente. Na época ele pertencia aos juniores do Corinthians. Com a vinda do Andrés para cá e do professor Ladeira, ele também veio aqui tentar alguma coisa aqui. E aqui ele se evoluiu muito e acabou aí indo para outros clubes aí, e hoje ele se encontra no Vasco da Gama do Rio de Janeiro. O senhor Osmar Motos foi vice-presidente do Palmeirinha no ano de 2004. Ele conheceu o presidente do Corinthians, André Sanches, e sabe muito sobre a passagem dele aqui pela equipe do interior. Como que o presidente do Corinthians, André Sanches, ajudava o Palmeirinha? Ele ajudava, ele trouxe toda a diretoria do Corinthians, né? Veio Ladeira, vários jogadores que ele tinha da região. Ele montou uma equipe aqui, fizeram um excelente campeonato, ele bancou o ano inteiro os jogadores. Você do Corinthians para cá, algum deles vingou no futebol? Sim, eu não tenho a recordação de quantos foram, né? Tem o Aranha, que hoje está na Ponte Preta, que foi um jogador daqui. Tem outro que jogou no Noroeste, eu não recordo o nome, também que venceu, está em equipe da elite
da primeira divisão. Tem outros jogadores que eu não me recordo mais. E o Andrés, quando tinha jogo do Palmeirinha, essa é a parte talvez mais curiosa, ele torcia muito com a equipe? Ah, ele vinha aqui, ele vestia a camisa, né? Ele montou a equipe, ele tem que torcer com os companheiros também. Realmente essa parte é muito interessante, ele ia causar um frisson na cidade, porque ele era vice-presidente de futebol amador do Corinthians na época, e ajudou a equipe do Palmeirinha a figurar na divisão do futebol paulista, enquanto o Andrés do Corinthians, né, sendo que ao contrário a gente esperava do Palmeiras em ajudar a gente, que a gente precisa de ajuda. Para ajudar, a gente podia montar uma parceria entre Palmeiras e Palmeirinhas e poder ser bons jogadores para o Palmeiras, né? E me parece que junto com o Andrés veio um senhor chamado Fernando, e que parece que causou problemas aqui, quis empresariar jogadores. Como que foi essa história? Esse Fernando, hoje ele é morador aqui da cidade até. Ele faz aquele empresário falso, né? Ele cata jogadores, ilude a família, cobra uma taxa e depois não leva o jogador a lugar nenhum. E esse Fernando, ele era dirigente do Corinthians e veio junto com o Andrés e com o Ladeira? Sim, eles vieram junto, depois ele manteve raízes aqui na cidade, usando bastante o nome do Ladeira, do Andrés, e envolvia as pessoas, os pais, os meninos, e depois não oferecia nada, catava dinheiro em uso próprio. Inclusive chegou a prejudicar até o senhor, né? Sem dúvida, foi 2 jogadores que ele levou para Minas, que deu balão em mim, para falar a verdade. Seu Osmar, muito obrigado pela entrevista. O blog do Paulinho existe há cerca de 2 anos. Quase que diariamente comprovamos atos desonestos do presidente do Corinthians. Muitas foram as provas, muitas foram as irregularidades, mas, confesso, era questão de honra comprovar que ele desviava atletas do esporte amador do clube, principalmente porque o departamento, na sua época, foi o maior antro de podridão, de lama da história desse clube. André Sanches, Nezicuri e Liverdu, devidamente desmascarados. Todos faziam parte do mesmo esquema. É duro saber a verdade, é duro ser atacado por saber a verdade. Hoje estamos comprovando tudo o que falamos há cerca de 2 anos. Espero apenas que providências sejam tomadas, que o Conselho do Corinthians se reúna e tome a melhor decisão. André Sanches não merece continuar como presidente do Corinthians. André Sanches, dessa vez não acredito que você consiga se safar. Fico feliz porque acredito piamente que o jornalismo tem que ser utilizado não só para divulgar notícias, mas também para tentar melhorar o mundo. É dessa maneira que o jornalismo é praticado no blog do Paulinho, na TV Cajuru. Muito obrigado a todos que sempre acompanharam o meu trabalho. Até a próxima! O campeão dos campeões, eternamente.